Retornamos, é o programa Saúde Master ao vivo pela TV Master, edição de número 104, no seu segundo bloco aqui. Sempre lembrando, agradecendo, é grande realmente a audiência, olha os indicativos aí, estamos agora transmitindo ao vivo pelo endereço do Facebook, pelo YouTube, em TV Master Play, pela internet, no mundo inteiro, no endereço tvmaster.tv, você pode interagir, apontando também, vai ficar durante todo o bloco, o código QR, aponte a câmera do seu celular e participe aqui também do programa Saúde Master. E nesse segundo bloco, como vamos ter um doutor, se quiser interagir através do seu buscador, tá aí. É só colocar por extenso e aí doutor.com, você será automaticamente, imediatamente remetido aqui ao WhatsApp aqui da nossa bancada e nós iremos interagir com certeza absoluta. Eu já tenho aqui, é uma honra, é uma estreia também, o doutor Rodrigo de Carvalho, um dos grandes especialistas do Brasil, eu posso dizer, na medicina nuclear. Doutor Rodrigo de Carvalho, seja bem-vindo. O senhor está nessa bancada que, através da informação, salva vidas. Muito obrigado, doutor. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui, poder compartilhar e dividir um pouco a experiência que eu tenho com medicina nuclear. Doutor, é lógico, né? O senhor se deslocou também. Eu sei que praticamente toda semana o senhor vem do Recife, onde mora, e atua aqui em João Pessoa, mas é lógico, em especial, eu sei que não é habitualmente o dia de hoje do senhor estar aqui na cidade de João Pessoa, mas é lógico, aqui está para transmitir essa informação de suma importância através realmente da experiência muito grande. E, doutor, um fato interessante. Quando nós divulgamos com antecedência que iríamos falar, como vamos falar, sobre medicina nuclear, foi incrível. As dúvidas, mas também o nosso público é muito inteligente, vieram perguntas sensacionais que iremos, no decorrer desse bloco, com certeza responder. Mas eu quero, por ser uma estreia também, falar um pouco da síntese do currículo do doutor. É impressionante. Diz o seguinte sobre o doutor Rodrigo de Carvalho. Ele tem residência médica de radiologia pelo Hospital das Clínicas da grande universidade, eu conheço, a Universidade Federal de Pernambuco. Tem residência médica, olha mesmo, em medicina nuclear pelo Instituto Nacional do Câncer, outra grande referência no Brasil. É especialista em PET-CT, que iremos falar muito, olha o que eu vou dizer, pelo Hospital Albert Einstein. Essa é uma referência do Brasil para o mundo, o médico que aqui está é especialista. Portanto, doutor Rodrigo de Carvalho, muito obrigado. É um currículo realmente excepcional, dentro de uma metodologia e de uma linguagem bastante interessante, que muitas vezes não é levada para o público, que é a medicina nuclear. E eu estou vendo aqui, o público também está vendo, eu não vou ser indiscreto para perguntar a idade, mas o senhor é bastante novo. Muito obrigado, doutor, por estar aqui. Primeiro quero agradecer o elogio por me incluir na parte do muito novo. A medicina nuclear ela é uma especialidade relativamente nova, tá? Uma especialidade médica que surgiu aí na segunda metade do século passado, e é uma especialidade que trabalha com pequenas doses de radiação. Então, a gente usa pequenas doses de radiação com o intuito de, fazer diagnóstico, e 2, eventualmente fazer tratamento. Então, o médico nuclear é um especialista em diagnosticar patologias e
também em tratar algumas patologias fazendo uso dessas pequenas doses de radiação. Eu sou empolgado para falar do tema e a medicina nuclear a gente poderia dividi-la em dois grandes braços de diagnóstico, né? As cintilografias e o PET-CT. Quando a gente fala das cintilografias, que são os exames geralmente mais frequentes na medicina nuclear, a gente tem as cintilografias para estudar o sistema músculo-esquelético, como as cintilografias ósseas, e as cintilografias do miocárdio. Então, na prática, o que a gente faz é aplicar pequenas doses de radiação que vão nos permitir estudar o funcionamento de cada um dos sistemas, desde o sistema nervoso central ao sistema cardiovascular, passando também pelo sistema músculo-esquelético. No braço do PET-CT, que é uma tecnologia mais moderna, mais recente, o primeiro PET-CT do Brasil chegou na USP por volta de 2004, e aqui na Paraíba nós podemos contar com o primeiro na Nova Diagnóstico em 2012, é um aparelho que, na grande maioria do tempo, está voltado para o diagnóstico oncológico. Então, embora a gente possa também fazer diagnósticos das principais patologias que cursam com demência e também de alterações cardíacas, o grosso do dia a dia é manejar pacientes oncológicos. E aí, o PET-CT é um verdadeiro divisor de águas na era do manejo do paciente oncológico, permitindo que a gente faça diagnósticos muito precoces, muito precisos, que vão ser a base para o tratamento adequado e para o manejo do paciente ao longo de todo o seu tratamento. Doutor Rodrigo de Carvalho, é lógico, quando o senhor falou no PET-CT, muitas pessoas habitualmente conhecem também pela nomenclatura de PET-scan. E o doutor foi muito sábio, obviamente, quando falou, doutor, na minha leitura ou na minha pesquisa, eu notei que é maciçamente utilizado, por exemplo, para diagnóstico ou então progressão ou possível progressão do câncer. E desta forma, já deu para perceber que há com certeza uma precisão quase que absoluta, e aí vai ajudar, obviamente, na tomada de decisão para um diagnóstico mais assertivo. Não é isso, doutor? É interessante quando a gente analisa as imagens, tem alguns pontos que são muito importantes. O primeiro, para a gente tratar alguma patologia de forma adequada, a gente precisa chegar no diagnóstico preciso. É o primeiro passo, é por onde a gente começa. Só que não para por aí. Na sequência, a gente precisa quantificar a doença, que é o que médicos gostam de chamar de estadiamento, que é medir a quantidade de doença que o paciente tem. A partir daí, o plano terapêutico ele é montado e, depois que se trata o paciente, a história não termina. A gente continua seguindo esse paciente e avaliando o efeito da terapia. Então, a gente consegue chegar num diagnóstico mais preciso, porque o PET permite que a gente identifique ainda muito poucas células antes da gente ter mudanças estruturais importantes. Depois que o paciente é tratado, o PET também permite que a gente avalie o efeito da terapia. E depois disso, ele permite que a gente identifique recidivas precoces, que são aqueles momentos no qual a patologia, geralmente, a neoplasia retorna e ainda é muito pequena para ser identificada pelos outros métodos diagnósticos. Doutor Rodrigo, a nossa interação realmente é muito grande ou grandiosa e chegaram perguntas antecipadas. Vamos a uma primeira pergunta aí que, através dos nossos inúmeros telespectadores, chegou aí de forma antecipada. Diz assim, é uma pergunta interessante, é lógico, o SUS tem um papel predominante, né, principalmente foi mais ou ainda mais visualizado com a Covid, e diz assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, conta com esse exame realizado por esse aparelho, ou seja, com o PET-CT ou PET-scan. Quem perguntou foi a Maíra Chagas,
da cidade aqui, dizem que lá é muito quente, eu já dei aula lá, mas há 32 anos atrás, na cidade de Patos. E aí, doutor? Essa pergunta ela é muito importante, porque se a gente parar para pensar, no Brasil, a maior parte da população não tem acesso ao sistema pago de saúde. Então, a maior parte da população é usuária do SUS. E o SUS, respondendo a pergunta de forma bem direta, ele atende, ele disponibiliza o exame de PET-CT em algumas indicações. As principais indicações são a avaliação de pacientes com neoplasia de pulmão, a avaliação de pacientes com neoplasia de cólon, neoplasia de intestino, e a avaliação de pacientes que têm tumores linfáticos, os linfomas, sejam eles do tipo Hodgkin ou não Hodgkin. Então, o SUS cobre essas 3 indicações. Doutor Rodrigo de Carvalho. Doutor, é lógico que aqui já estamos habituados, tudo que é patologia passa a ter uma ligação direta ou indireta com a sistemática da Covid. E foram muitas as perguntas no seguinte âmbito: de que maneira, doutor, o PET-CT ou PET-scan pode ajudar nessa sistemática? Nós já sabemos, é lógico, que o pós-Covid tem deixado sequelas imensas e muitas vezes sequelas graves. A partir daí vem a pergunta do Saúde Master: em que momento a medicina, vamos chamar assim, de nuclear, pode, nesses casos, ajudar? E aí, doutor? A gente observou ao longo da pandemia algumas situações. A primeira é que muitas vezes a gente estava fazendo exames oncológicos e os pacientes chegavam com algumas alterações que a gente identificava como compatíveis com Covid-19, alterações pulmonares. No cenário mais atual, onde a gente já tem mais de um ano de pandemia, a gente está identificando que o Covid é uma patologia sistêmica. Então, ele não acomete só os pulmões, como a gente pensou lá no começo. Então, hoje, o que a gente tem observado são algumas situações, dentre elas, por exemplo, as alterações cognitivas, pacientes que apresentaram declínio cognitivo, que ficaram mais deficientes, com algum grau de demência após o Covid, no qual o PET tem sido utilizado em alguns centros, com muita curva ainda para a gente aprender os principais padrões, mas o PET já tem sido utilizado para essa avaliação, principalmente para identificar possíveis alterações funcionais que ainda não tenham cursado com alterações estruturais na ressonância e na tomografia. Vamos ver mais uma pergunta que chegou para fazer aqui ao doutor Rodrigo, um dos grandes especialistas do Brasil, quando o assunto é medicina nuclear. Diz assim: o PET-CT, o equipamento, é o melhor a ser utilizado em pacientes que têm um câncer conhecido, para saber onde o tumor está localizado e qual a real situação. Quem faz essa colocação é o Oscar Teles. Eu conheço esse bairro, é em Campina Grande, o bairro do Tambor. Doutor, é lógico, quando eu comecei a ler e a pesquisar, são situações realmente, às vezes, bem delicadas, mas muitos pacientes com câncer, às vezes com metástase, eles recorrem a esse equipamento, a esse exame, para saber a extensão. Ou então, vamos ver pelo lado positivo, pessoas que estão em tratamentos, né, de radiologia ou outros, querem ver também a precisão do andamento, ou seja, a situação corporal atual. É isso aí, doutor? Essa pergunta ela é ótima, Oscar. Ela é ótima porque ela vai lá na base, lá na estrutura do PET-CT. PET-CT, como a gente costuma dizer, é um aparelho híbrido, né? Ele tenta trazer o melhor de 2 mundos e colocar num lugar só. Ele tem a parte CT, que representa a tomografia computadorizada, e ele tem a parte PET, que está aí por tomografia por emissão de pósitron. Na prática, de forma simples, como é que essas coisas funcionam?
A tomografia vai permitir que você localize as lesões de forma muito precisa. E quando eu falo aqui precisa, eu estou falando de lesões milimétricas, 4, 5 milímetros. A parte do PET, ela vai permitir que a gente avalie o funcionamento das lesões. Aí você pode dizer, Rodrigo, isso ainda está um pouco confuso. Coloque isso de um jeito mais fácil. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente junta o melhor dos dois mundos, o PET-CT, que é a junção do PET com a tomografia, ele é capaz não só de identificar as lesões, como também de avaliar se as lesões estão funcionando ou não. E o que isso quer dizer no dia a dia do paciente oncológico? Vamos pegar um exemplo hipotético, onde a gente tem uma paciente que tem uma neoplasia de pulmão e passou por um longo e extenso tratamento de quimioterapia. Para continuar ou não o tratamento, o médico oncologista ele precisa saber se a medicação que ele usou fez efeito ou não. E o PET vai permitir que a gente não só responda funcionou ou não funcionou, ele vai permitir que a gente quantifique essa resposta. Então, ao invés da gente ter só respostas dicotômicas, como sim ou não, a gente passa a incluir nos relatórios uma informação quantitativa. A gente consegue medir a função do tumor. Doutor Rodrigo de Carvalho, eu estou lembrado aqui, eu vou repassar, acho que uma vez eu falei sobre esse tópico. É muito comum as pessoas falarem, isso acontece muito, que está com uma febre interna. Isso já ocorreu comigo, eu acho que com uma boa parte da população. A gente coloca o termômetro, não é indicado que estejamos com febre, mas as pessoas sempre dizem, eu estou com febre, é uma febre interna. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse exame no PET-CT, eu notei que ele é tão detalhista, é um exame tão preciso, que muitas vezes ele encontra ou descobre essa possível, ou seja, o que está, talvez, ocasionando essa febre interna. E aí, doutor? Fábio, eu quero te parabenizar aí pela sua pesquisa. Obrigado, doutor. Obrigado. Você identificou uma indicação do PET que não é tão conhecida e que muitas vezes é capaz de definir e mudar a forma como os pacientes vão ser tratados. Isso aí que você está definindo como essa febre interna, se a gente traduzir para o Medicaid, a gente poderia dizer que a gente encaixa ela num cenário que se chama de febre de origem indeterminada. São pacientes que têm febre por longos períodos, às vezes de forma intermitente, e que os demais exames, o raio-x de tórax, a tomografia, a ressonância, não conseguem identificar uma causa. E se a gente parar para pensar que a gente vai voltar lá no começo da nossa conversa, na hora que eu disse que para a gente tratar de forma adequada, a gente precisa dar o primeiro passo, que é fazer o quê? Acertar o diagnóstico. Então, nesses cenários, quando a gente ainda não sabe o que a gente está tratando, a gente utiliza ferramentas amplas que acertem em várias possíveis patologias. Quem atira muito amplo, quem usa uma metodologia muito ampla, embora pareça que está acertando, você reduz a sua efetividade. É como se você estivesse deixando de usar uma lupa. Quando você faz o diagnóstico, você usa a lupa e você está usando toda aquela energia concentrada para tratar. Nesse cenário, o PET, muitas vezes, é uma ferramenta imprescindível e, muitas vezes, a única ferramenta que a gente consegue chegar nesses diagnósticos. A gente tem experiência, tem até alguns casos publicados na literatura internacional de pacientes com arterites que já vinham fazendo exames há muito tempo e não descobriam a causa, e, no final das contas, o PET-CT foi a ferramenta que permitiu o diagnóstico preciso para a gente começar o tratamento adequado. Doutor Rodrigo, o meu pensamento muitas vezes aqui flui, às vezes é um pensamento bem do passado, né? Mas eu sou muito saudosista. Eu estou me lembrando, nas épocas, né? Eu dei muita aula de física, sou apaixonado pelo tema também, tenho certificação internacional em robótica também.
E eu me lembro, doutor, que durante muito tempo eu convivi, pelo menos na nossa época, com o maior professor de física que eu já vi atuando. Muita gente vai lembrar aí o professor Ito. Ele deu muita aula, inclusive aqui em João Pessoa, em Campina Grande também. Como ele era muito brincalhão, e ele dizia por várias vezes: Fábio, eu estou com uma febre nos ossos, eu estou com uma febre interna. E aquilo era levado na brincadeira. Eu não estou fazendo aqui nenhuma analogia com um acontecimento há muitos anos atrás. Mas, enfim, um dia a gente viajando para Patos, a gente ia dar muita aula em Patos, lá no colégio que era do Carlos Barbosa na época, hoje o dono do Dinâmico, né? Dono do Motivo, aliás. O Dinâmico era na época de Patos. E o que é que ocorreu? Um certo momento, o Ito teve um aneurisma cerebral. E dessa aneurisma, passou muitos anos acamado, já inconsciente, e veio a falecer. Isso foi há muitos anos atrás. Mas assim, eu noto que esse detalhe, que várias pessoas se queixam de uma febre interna, não devemos desprezar, não é isso, doutor? Eu acho que merece sempre um exame mais apurado. Seria essa a lógica, doutor? Eu acho que nenhuma queixa persistente ela deve ser deixada de lado, né? Eu acho que não precisa nem a gente entrar muito no campo da medicina para a gente entender que uma queixa que é persistente, ela merece ser investigada. E aí eu não estou dizendo que ela tem que ser investigada no Google. Eu acho que você deve procurar alguém gabaritado, preparado para procurar. E eu também não estou dizendo que toda queixa de febre interna deva fazer um PET-CT. O que eu estou tentando deixar claro aqui é que, quando você tem uma queixa que é persistente, você deve procurar um médico que vai começar com uma coisa que se chama exame físico. E vai começar, desde o exame, a colher toda a história para ir, a partir daí, traçando os principais caminhos e escolhendo os exames complementares que vão ajudá-lo a excluir ou a fechar o diagnóstico. Eventualmente, a gente vai flagrar alguma patologia. Eventualmente, a gente vai precisar evoluir no grau de complexidade dos exames complementares que a gente vai solicitar. Eventualmente, não vai precisar disso. Mas a queixa persistente, eu concordo com você, é prudente que ela seja investigada. E já que estamos falando em exames, eu quero falar agora do laboratório, que é uma referência na Paraíba, o laboratório Maurílio de Almeida. Está aparecendo agora, é lógico, desde o início da pandemia, com todo o balizamento, com toda a estrutura, com a experiência de 70 anos de existência, com quase 50 unidades distribuídas por toda a Paraíba. O Maurílio de Almeida, é óbvio, também está fazendo os exames da Covid. Esse que aparece é o padrão ouro, é o mais preciso, é o chamado PCR, que só no Maurílio sai com até 48 horas. Normalmente sai no mesmo dia. E aí está também o exame o sorológico, que é mais rápido na coleta e também no resultado. Mas não só isso, o Maurílio de Almeida conta no total com mais de 3.000 exames. Você pode entrar no site mauriliodealmeida.com.br ou então o telefone que aparece aí para o agendamento tão procurado e tão necessário, o agendamento em domicílio. Esse agendamento também pode ser empresarial. Você pode marcar para, de repente, fazer o exame baseado nos funcionários, na sua empresa, ver como está a saúde de modo geral. E aí está, há cerca de 6 meses, mas é um sucesso. Pode baixar agora, é gratuito, lógico, ou na loja da App Store, ou na loja do Google Play, para quem tem Android ou sistemas iOS, é o aplicativo do Maurílio de Almeida. É um sucesso. Está todo mundo baixando e com alguns toques e na palma da mão você encontra tudo. Se você quiser agendar o exame, você agenda. Se você quiser encontrar, através de um sensor de distância,
qual a unidade do Maurílio que está mais próximo de você, ou da consulta, ou da sua residência, o aplicativo do Maurílio de Almeida está dando para perceber, conta com inúmeros recursos. Portanto, na Paraíba, pensou em laboratório a qualquer momento, Maurílio de Almeida. Doutor Rodrigo, vamos a mais uma pergunta que chegou antecipadamente, está aí, diz o seguinte: a medicina nuclear utiliza a radiação para fins diagnósticos e terapêuticos. Aí pergunta, quais os setores mais utilizados? Quem perguntou foi a Dagmar Uchoa, aqui de João Pessoa, do populoso bairro dos Bancários. E aí, doutor? Dagmar, como a gente falou no começo, né, a medicina nuclear usa a radiação para chegar no diagnóstico e também para tratar. Quando a gente está falando de diagnóstico, a gente tem aqueles dois braços grandes que eu falei, a cintilografia e o PET. No PET, a gente está falando de diagnóstico geralmente oncológico, e aí a gente está incluindo a maior parte dos tumores sólidos. Nas cintilografias e no PET também, a gente está falando da parte cardiológica, diagnóstico de isquemia cardíaca, diagnóstico de fibrose cardíaca e até mesmo diagnóstico de, depois de um infarto, avaliar se ainda tem tecido miocárdico que ainda é viável, que ainda está vivo ali. Além disso, na parte de diagnóstico, a gente vai incluir as principais demências. Então, os pacientes que têm demência causada por Alzheimer, pacientes que têm demência frontotemporal, pacientes que têm outros padrões clássicos de demência, também podem se beneficiar do exame de PET-CT. Agora, quando a gente fala de terapia, a gente está entrando num mundo novo. A gente está falando de algumas terapias que são mais antigas, mais consagradas, como os tratamentos para hipertireoidismo, os pacientes que têm a tireoide que tem uma função aumentada. Além disso, a gente fala do tratamento com iodo radioativo para pacientes com câncer de tireoide. Então, o paciente passa pela cirurgia e, muitas vezes, ele vem complementar o tratamento com a radioterapia. É diferente da radioterapia. Aqui você vai receber um pouquinho de iodo radioativo que vai aderir ao restinho do tecido tireoidiano e destruí-lo. Além disso, e de forma mais recente, a gente tem tratamento utilizando o lutécio 177 para tratar tumores neuroendócrinos, muitas vezes metastáticos, e para tratar, hoje de forma mais recente, o câncer de próstata, utilizando o Xofigo, que é um medicamento injetável para tratar pacientes que tenham metástases ósseas, e isso aí aumentando a sobrevida, ou seja, os pacientes que passam pelo tratamento, muitas vezes têm um aumento da sua sobrevida e reduzem a dor, que é uma das queixas grandes nos pacientes com câncer de próstata avançado. A medicina nuclear tem evoluído muito e, recentemente, há uma semana, foi publicado um estudo fase 3 no maior congresso de oncologia do mundo, com mais um tratamento que a medicina nuclear vai trazer para os pacientes com câncer de próstata metastático e que já passaram por várias outras linhas de tratamento, que também utiliza o lutécio 177 e usa o mesmo PSMA que a gente usa lá no exame de PET-CT para descobrir pacientes que têm câncer de próstata e pequenas metástases que outros exames não vejam. Agora a gente consegue não só achar, como tratar essas lesões também. Doutor Rodrigo de Carvalho, a gente está chegando quase no final dessa edição de número 104 do programa Saúde Mais, mas vamos responder a mais uma pergunta aí. Foram muitas as perguntas. Eu já digo, doutor, eu quero contar com o senhor e sei que vou contar em outros programas, porque é muito estimulante, além de tudo. Eu, particularmente, gosto muito quando se alia tecnologia com saúde. Eu acho que hoje é inevitável, né? Se você quiser realmente até viver ou então fornecer a precisão para um tratamento ou um diagnóstico. E quando a gente fala, né,
E eu acho que uma das primeiras vezes, se brincar aqui a título de televisão, das redes sociais, de uma forma tão ampla, da medicina nuclear, eu faço isso de uma forma muito alegre. E eu noto, as pessoas estão aqui comentando muito, doutor, é muito interessante a forma didática com que o senhor está falando. E isso chega de uma forma muito interessante, de modo que todos estão, com certeza, compreendendo. Eu já quero parabenizar o senhor, viu? O primeiro, obrigado, e isso é muito interessante o que você está falando, porque alguns minutos atrás você falou com muito carinho de um professor que te marcou profundamente, que foi seu professor Ito, se eu me recordo bem o nome. E eu acredito, ou pelo menos gosto de acreditar, que todo mundo, durante o seu estudo, durante a sua jornada, passou por algum professor que marcou ele positivamente. Eu passei por um professor assim, e uma das coisas que eu aprendi com ele, um dia, a gente atendendo no hospital público, que eu fiz a faculdade federal em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Juiz de Fora, né, doutor? A bela Juiz de Fora. Ele falou... Um colega estava explicando alguma coisa para um paciente e o paciente não estava entendendo o que ele estava explicando e o colega chegou para se queixar com o doutor Silas, né? Doutor Silas, o paciente não está entendendo. E aí o doutor Silas, já com o cabelo branco dele, a experiência e a sabedoria, falou assim, não, meu filho, não é ele que não está conseguindo entender. É você que não está conseguindo explicar. Você, como médico, tem a obrigação de conseguir passar a sua mensagem para ajudar o paciente. Se você estudou mais e o paciente é mais simples, então você tem que reduzir o grau de complexidade do que você está falando para que ele possa entender. Então, quando você falou do seu professor Ito, eu lembrei do professor Silas, que essa foi uma das coisas que ele falou que me marcou muito, mas a gente poderia pedir um café aqui e ficar falando muito tempo de coisas interessantes que eu aprendi com ele. Doutor Rodrigo, vamos responder mais uma pergunta de forma rápida, estamos no final. Eu achei interessante fazer essa colocação que até o senhor já citou hoje no programa. Diz assim, através do PET scan pode-se fazer o exame para detectar o câncer de tireoide. Quem pergunta ou perguntou foi o Tito Mota, do bairro de Campina Grande. Esse bairro cresceu muito, que é o bairro do Catolé. E aí, doutor? Tito, essa pergunta é ótima. Tá? O PET scan é uma ferramenta ótima para o câncer de tireoide, quando aplicada no momento adequado. Qual que é o momento adequado? O momento adequado é o paciente que teve um nódulo de tireoide. Esse nódulo era um nódulo maligno, era um câncer de tireoide. Essa tireoide foi ressecada, ou seja, esse paciente passou por uma cirurgia e depois o segmento normal desse paciente ele é realizado com exames de sangue. Quando a gente tem alterações no exame de sangue, elevação dos níveis da tireoglobulina, é sinal de que a doença está voltando. Nem sempre a gente consegue identificar a causa da elevação da tireoglobulina, ou seja, o local onde tem tumor, utilizando ultrassom e tomografia. Quando a gente não tem sucesso utilizando essas outras ferramentas que são mais baratas e mais acessíveis, aí sim a gente pode fazer uso do PET-CT. Doutor, eu tenho que agradecer muito ao senhor, nós chegamos no final. Eu queria que o senhor falasse, lógico, aonde normalmente o senhor atua aqui em João Pessoa, né? Eu já citei no início, mas as palavras finais, as considerações, já agradecendo imensamente ao senhor. Primeiro, obrigado, com muito carinho que eu recebi esse convite para ter essa oportunidade de falar de uma coisa que eu sou realmente um apaixonado por isso aqui. Em João Pessoa, eu trabalho com muito prazer na Nova Diagnóstico, que me recebeu com muito carinho e que me dá todas as condições de trabalhar com alta precisão no diagnóstico dos pacientes. Então, você pode achar aí no Instagram, @Nova Diagnóstico, e a Nova está lá na Avenida Epitácio Pessoa. E para a gente terminar, eu queria terminar com duas coisas. Essa pandemia fez a gente ficar trancado muito tempo em casa
E existe até um slogan famoso aí na internet, que é o câncer não espera. Então, se você é um paciente oncológico e que ainda está com medo do Covid, quero que você saiba que você procure o seu médico, tome as devidas precauções por causa do Covid, mas não deixe de se tratar, não deixe de fazer os seus segmentos. E se você está na etapa de screening, não deixe de fazer os seus exames. A gente já tem alguns estudos que estão mostrando que a gente está encontrando tumores mais avançados porque as pessoas pararam de fazer exames para chegar no diagnóstico precoce. Essa é a primeira coisa. E para a gente terminar, eu queria terminar com uma mensagem positiva para você que eventualmente ou tem uma neoplasia ou tem algum parente com a neoplasia. A medicina tem evoluído muito e muito rápido e essa curva não vai ser linear. A gente vai evoluir cada vez mais rápido e novas estratégias terapêuticas estão sendo descobertas dia a dia. Então, a palavra é de esperança. Se você está num momento agora onde ainda não tem um diagnóstico, onde ainda não tem um tratamento específico, tenha fé que a medicina vai evoluir e que as coisas vão melhorar. Então, um abraço. Muito obrigado pela excelente participação do Dr. Rodrigo de Carvalho e daqui só o nosso agradecimento por mais um programa de sucesso, com certeza, de grande relevância e de utilidade pública, Saúde Master. Meu agradecimento sempre, meus sinceros agradecimentos e de coração, e aguardo nas próximas edições do programa Saúde Master. Já será adiante o programa de número 105. Daqui eu já estou indo para estudar e para pesquisar em relação aos próximos programas. Muito obrigado e fiquem com Deus.